E aí, beleza? Após a derrota de Cersei, Flag e Ilana compartilham seus últimos momentos íntimos antes de ele voltar aos Estados Unidos com Cersei e interrogá-la sobre suas intenções ao atacar Pocolista. Ilana se pergunta por que simplesmente não matá-la, mas Flag responde que essa não é a forma como eles fazem as coisas na América, apesar do que dizem na internet. Ilana diz que ele é um bom homem e que sente algo por ele, mas ele a ignora e vai embora, dizendo que eles precisam partir. Enquanto isso, Elizabeth Bates, advogada do projeto Liberdade no Conselho de Weasel, fica incomodada quando John Economos, um membro da Argus, a dispensa, alegando que seu cliente está doente e não pode receber visitas. Ela o acusa de mentir ao ver Flag e os outros aterrissando na pista. Flag elogia a noiva por sua liderança e espera que ela faça parte da equipe se forem chamados novamente, mas ela diz que achava que não teve escolha na situação. Ela rapidamente percebe que alguém a está observando, pois Frankenstein está olhando de longe. Elizabeth logo confronta Flag e pergunta para onde ele levou seu cliente, mas ele responde que é confidencial. Ela insiste que seu cliente é inocente, mas Flag argumenta que Weasel foi condenado por assassinar 27 crianças. Elizabeth afirma que a condenação foi injusta e que foram apenas 8 crianças, não 27. Ela explica que esperou por Weasel, que chama de John Doe, já que não sabem seu nome verdadeiro, mas Flag se cansou da discussão e o liberou sob custódia dela. Frankenstein fica irritado ao ver Flag, que parece próximo demais da noiva. Ele logo presume que ela está apaixonada por Flag, que ao contrário dele, não consegue deixar crescer pelos no rosto. Frankenstein se volta contra o soldado, dizendo que está sendo julgado por isso, e tenta enforcá-lo. O piloto tenta intervir, mas o helicóptero cai em um campo aberto e Frankenstein também o mata. Elizabeth finalmente consegue um momento a sós com John, também conhecido como Weasel, e mostra fotos das crianças que ele teria assassinado, esperando provocar uma reação. Ele pega uma foto de uma garotinha e tem flashbacks da primeira vez em que a viu. Ela estava com os amigos quando encontraram Weasel escondido em um arbusto. A garotinha tenta convencê-lo a sair, mas como ele não responde, ela joga uma barra de chocolate para ele. A amiga da menina se preocupa, dizendo que sua mãe vai brigar por alimentar a criatura, mas ela afirma que Weasel está com fome. O menino então pega uma maçã da mochila e dá para Weasel, fazendo com que ele saia do arbusto. Em vez de reagir, Weasel come a foto sem demonstrar emoção. Mais tarde, Cersei é levada para uma sala de interrogatório com Amanda Waller. Ela pergunta sobre os motivos de Cersei para atacar Pocolistan, mas Cersei argumenta que estava apenas tentando salvar vidas. Ela afirma que queria matar Ilana para salvar o mundo. Apesar das alegações, Waller diz que isso não justifica seus crimes, já que ela só tem assassinatos e agressões registrados em seu nome. Cersei afirma que nem mesmo o diabo quer o fim do mundo e se oferece para mostrar a Waller o futuro que está tentando impedir. Jon afirma que, segundo os arquivos sobre Cersei, é possível que ela tenha dons de clarividência, a habilidade de enxergar o futuro. Com as mãos amarradas, Cersei não consegue lançar feitiços, mas ainda pode acessar a mente de alguém. Flag se opõe com receio do que possa acontecer com Waller. Após muita discussão, Waller concorda com a sugestão de Cersei. Ela mostra uma visão do futuro em que Ilana pinta o planeta de vermelho com tanto sangue e morte em suas mãos que nem mesmo os super-heróis mortos ao fundo conseguem impedi-la. Waller sai correndo da sala, horrorizada com a visão. Flag afirma que Cersei está apenas usando um truque mental de Jedi para enganá-la. Ainda desconfiada, Waller começa a acreditar que a visão possa ser real. Ela convoca uma especialista, Isla Macpherson, professora titular da Universidade de Terrebonne e maior autoridade no assunto Themyscira. Isla afirma que todas as suas pesquisas indicam que Cersei é uma clarividente legítima. Quando Flag demonstra ceticismo, Isla explica que há 10 anos Cersei avisou as mulheres de Themyscira sobre um tsunami que mataria milhares de pessoas. Muitos, mas não todos, buscaram refúgio no interior e o tsunami atingiu em menos de uma hora, como Cersei havia previsto. Aqueles que se abrigaram sobreviveram, enquanto os outros morreram. Desde então, seus dons passaram a se manifestar com menos frequência por motivos altruístas. Waller tenta entender o que Cersei acabou de mostrar, e Isla afirma que, embora Cersei seja clarividente, ela não consegue imaginar futuros. Por isso, conclui
que a visão só poderia ser verdadeira. Waller ordena que Flag leve sua equipe de volta a Apocalistã e mate a princesa. Flag questiona que se Cersei realmente fosse clarividente, deveria ter previsto que seria espancada por Weasel ou que o Dr. Fósforos queimaria seu rosto. Isla explica que clarividentes geralmente não controlam quais partes do futuro conseguem ver, o que Flag considera uma desculpa conveniente. Waller então manda Jon contatar a embaixada de Apocalistã e informar que receberam novas informações sobre outra ameaça confiável contra a princesa. Ela afirma que, agora que conquistaram a confiança deles, será fácil infiltrar os comandos no país para assassinar a princesa. Flag a interrompe e argumenta que os Estados Unidos não têm o costume de executar pessoas por crimes que ainda não cometeram. Waller responde que os Estados Unidos estão no ramo de salvar o mundo inteiro por qualquer meio necessário. Ele diz que conheceu a princesa e acredita de verdade que ela não seria capaz de algo assim. Mas Waller rebate, dizendo que nem ele pode afirmar conhecer completamente o caráter de alguém. Sem conseguir convencê-la, Flag se afasta, recusando-se a participar do plano. Com Flag fora do caminho, Waller afirma que terão que encontrar outro líder disposto a obedecer ordens. A noiva e os outros retornam à instituição com os demais detentos. Dr. Fósforos tenta se enturmar com a noiva quando vê alguns presos no refeitório, intimidando Nina para que entregue sua comida. A noiva pede que eles devolvam, mas como a ignoram, ela o acerta com a bandeja e o mata brutalmente. Ao ver a noiva matar o preso de forma tão violenta, os outros ficam em choque e sem palavras. Jon entra na sala e quando a noiva pensa que será punida, ele ordena que ela lidere a equipe de volta a Apocalistã e manda todos se prepararem para a partida, surpreendendo a todos. Enquanto isso, Flag dirige para casa tentando entrar em contato com Ilana para alertá-la sobre a ameaça contra sua vida. Como não consegue falar com ela, ele corre de volta para casa, mas Frankenstein bate o carro contra uma árvore e avança sobre ele. Ele o agarra pela camisa e diz que a noiva nunca o amará. Em seguida, joga Flag contra uma estante de troféus, mas ele se levanta e atira nele, mesmo que as balas não perfurem sua pele. Quando Frankenstein segura seu braço, Flag o acerta com um chute nas partes íntimas, fazendo-o gemer de dor. Frankenstein então segura sua perna e o joga contra as paredes, mas Flag se liberta e aponta a arma para o olho dele, dizendo que essa parte não é a prova de balas. Frankenstein grita de frustração sem conseguir finalizá-lo. Flag pergunta por que ele está gritando, já que deveria estar reclamando de ser atacado do nada e sem motivo aparente. Flag havia entendido errado sobre quem Frankenstein estava se referindo como princesa. Quando finalmente entende, explica que não há nada entre eles e que ela não é seu tipo. Após acalmá-lo, Flag explica sua situação e Frankenstein acha que é uma grande história de amor com a princesa. Frankenstein diz que, como ele, também tem um grande amor e para a noiva ele faz esse joguinho de buscar atenção. Mesmo sabendo no fundo que eles foram feitos um para o outro, Flag sugere que eles podem ajudar um ao outro. Frankenstein responde que agora são melhores amigos, o que deixa Flag desconfortável. A noiva e os outros voam até Apocalistã para cumprir as ordens de Waller. Nina pergunta por que a noiva a defendeu no refeitório, e ela responde que deve isso a ela por quase tê-la matado durante o confronto contra Cersei e seus homens. A noiva conta que receberam ordens para matar a princesa, mas que o motivo foi considerado confidencial e eles não tinham autorização para saber. Nina pergunta se ela pretende matar a princesa, e a noiva responde que seria um humano a menos e mais espaço para monstros como eles viverem. Weasel adormece no helicóptero e sonha com a época em que brincava com as crianças. Weasel rapidamente fez amizade com as crianças da escola. Em certo dia, o zelador viu as crianças brincando, mas interpretou mal o comportamento de Weasel, achando que ele estava sendo agressivo demais. Durante a brincadeira, as crianças descobriram por acaso que a escola estava destrancada. Elas entraram escondidas e continuaram se divertindo por lá. O zelador correu para casa para pegar sua espingarda e avisou a polícia, acreditando que as crianças estavam em perigo. E já estava anoitecendo e as crianças estavam brincando com fósforos no porão, quando uma delas derrubou bebida alcoólica no chão, o que deu início ao incêndio. Uma criança se assustou, subiu correndo as escadas e acabou esbarrando no zelador, que pensou que ela estava com medo de Weasel. O zelador apontou
apontou a arma para Weasel e começou a atirar, mas errou os disparos e acabou atingindo o gerador, o que causou a explosão do prédio. Ao acordar, Weasel percebe que as crianças morreram na explosão, com exceção da garotinha com quem ele havia feito amizade. Ele a puxa para um local seguro, mas logo a polícia aparece e pensa que ele está mantendo a menina como refém. Eles começam a atirar nele, mas mesmo assim Weasel tenta salvar a garotinha enquanto foge do prédio em chamas. No fim, os policiais o cercam e atiram nele, fazendo com que ele solte a menina. Com Weasel ferido, destroços em chamas caem sobre ela, enquanto ele é arrastado para longe do prédio em chamas. Nina se pergunta com o que Weasel sonha e a noiva suspeita que ele deve estar sonhando que está correndo atrás de esquilos. Terminando assim o episódio 4 de Creature Commandos, animação de fantasia e ação de 2024. E eu espero você na próxima batalha